Olá, nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Mecânica Básica Industrial, no módulo de Tecnologia Mecânica. Hoje nós vamos ver uma máquina muito importante, que é o torno. Então, nessa aula de processo de produção também, não vai pelo nome, mas vai pelo que você vai aprender aqui. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui, primeiramente, uma aula do telecurso. Também, ouça bem o que está sendo explicado ali. Você pode assistir essa aula depois, novamente, com mais calma. Eu sugiro que você também assista a aula número 35. Nós vamos assistir a aula número 34 da aula de torno. Vamos lá. Essas peças aqui foram fabricadas com a ajuda de uma máquina-ferramenta. E essa máquina-ferramenta é uma das mais usadas em vários setores da indústria. Na teleaula de hoje, a gente começa a estudar mais um processo de fabricação, o torneamento. Na teleaula de hoje, você vai entender o que é torneamento, vai conhecer o torno, vai conhecer alguns de seus acessórios e vai estudar algumas de suas operações básicas. Você vai perceber que praticamente todos os conjuntos mecânicos que você imaginar têm peças torneadas. Então, vamos lá? O torneamento é um dos processos de fabricação mais antigos na história do homem. Essa técnica que está sendo utilizada aqui é basicamente a mesma desde a antiguidade. O torneamento começou em oficinas que fabricavam peças cerâmicas, como vasos, tigelas e potes. Agora, o torneamento só foi aplicado mesmo ao trabalho do metal no final do século passado. Mas olha só. E a base do processo usado na indústria é exatamente a mesma usada aqui. Olha só, assim como na indústria mecânica, o torneamento mecânico consiste em ir dando forma à peça enquanto ela gira sobre seu próprio eixo. Caio e Tito, sempre que vocês estiverem fazendo um torneamento, vocês vão estar fazendo isso aí. Vocês têm uma peça que gira em torno do seu próprio eixo e uma ferramenta que vai desbastando essa peça, dando a ela a forma que vocês precisam. Agora, existem umas dicas fundamentais para que se consiga tornear uma peça. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Aquela ponta ali que corta a peça tem que ser feita de um material mais duro do que o material da peça que vai ser cortada. É verdade. Muito bem, Caio. Essa é uma das condições para que exista a usinagem. Agora, aquilo que você chamou de ponta é uma ferramenta de corte. E é claro que ela deve ser feita com material mais duro que o material da peça. Claro. Mas, Silva, peraí, você falou em usinagem. O torneamento é uma espécie de usinagem? É, sim. Por isso que essa história da ferramenta de corte é muito importante. Como em qualquer processo de usinagem, o torneamento consiste na retirada progressiva do cavaco. Vejam, a ferramenta de corte tem que estar bem presa ao porta-ferramenta para que a força necessária para a retirada do cavaco possa ser feita sobre a peça. Só assim a gente tem um corte contínuo e regular. Mas, Silva, para que a retirada do cavaco aconteça, você precisa de movimento. É isso mesmo, Caio. Na verdade, você precisa de 3 movimentos. O primeiro movimento é o principal do torno. É o movimento de corte, que é o movimento rotativo realizado pela peça. O segundo movimento é o movimento de avanço, que, como o nome já indica, se refere ao deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça. Finalmente, aí está o movimento de penetração, que é o que determina a profundidade do corte. Nesse movimento, a ferramenta é empurrada contra a peça, regulando a profundidade do passe e a espessura do cavaco. É isso aí. Você viu como é simples? Se você fizer essa mesma operação, variando apenas a amplitude dos movimentos ou a posição e o formato da ferramenta de corte, dá para fazer inúmeras peças diferentes. Por exemplo, peças cilíndricas torneadas externamente, como essa aqui, ou peças cilíndricas torneadas internamente. Peças com superfícies cilíndricas cônicas externas, ou como essa aqui, peças com superfícies cilíndricas cônicas internas. E ainda, peças com superfícies roscadas externas ou internas.
O torno é mesmo versátil, hein? Além de todos esses tipos de peças, se a gente usar ferramentas de corte diferentes, ele pode ser usado com outras funções, como, por exemplo, alargar e furar. Basta trocar a ferramenta de corte. Vamos aproveitar para conhecer de perto algumas delas? Essas ferramentas são acopladas ao porta-ferramentas e elas são responsáveis pela retirada do cavaco e às vezes até pelo acabamento da peça. Bom, existem vários tipos. Cada uma delas desbasta a peça de uma maneira determinada, obedecendo os critérios de fabricação da peça. Por exemplo, essa aqui é uma ferramenta de sangrar. Essas duas servem para facear. E essa aqui é usada para abrir roscas. Bom, agora você já está por dentro do torneamento. Quer dizer, nós já vimos como o cavaco é retirado no torno. Conhecemos algumas peças que podem ser fabricadas nele. E vimos também algumas ferramentas de corte que podem ser acopladas ao torno dependendo da operação que você vai executar. Vamos conhecer agora a estrela dessa história. Vamos conhecer melhor o torno. Este torno que eu tenho aqui na minha oficina é um torno universal. Apesar do nome, é o torno mais simples que existe. Mas para mim é o que interessa, porque eu não tenho uma produção em grande escala. Aliás, eu normalmente trabalho com peças que têm medidas especiais e por isso precisam ser feitas manualmente. E não compensa usar um torno automático para fazer apenas uma peça. Mas isso já é outra história. Vamos ao torno. Olha aí o nosso torno universal. As peças que a gente vai conhecer agora estão presentes em todos os tornos. Eles podem variar de tamanho, podem ter outros acessórios, podem ser automatizados, mas as peças vão ser sempre basicamente as mesmas. Todo torno tem um barramento. Aí está o cabeçote fixo e o cabeçote móvel. Os fusos fazem parte do sistema de deslocamento da ferramenta. A vara também. Essa peça aí é chamada de torre. Ela faz parte do conjunto responsável pela fixação da ferramenta. Fazem parte desse mesmo conjunto o carro porta-ferramenta, que pode se deslocar em vários ângulos. O carro transversal, que se desloca perpendicularmente ao eixo da máquina. E o carro principal, que se desloca longitudinalmente, ou seja, ao longo do eixo do torno. Finalmente, aí estão as manivelas e alavancas que comandam os movimentos e as velocidades da máquina. É isso aí. Todos esses itens são comuns a todos os tornos. O que varia é a capacidade de produção, o tamanho das peças, os comandos que podem ser computadorizados. Mas, no fundo, os componentes são sempre os mesmos. E tudo isso para fazer o torneamento das peças. Agora, tudo isso não adianta nada se a gente não fizer uma coisinha básica antes de começar o torneamento. Prender a peça. E prender muito bem. A fixação da peça e da ferramenta são fundamentais para um bom torneamento. Olha aí, Caio, para fixar a peça a gente usa uma placa. A mais comum é a placa universal de 3 castanhas, olha lá. Deixa eu ver, Tito. Olha aí, ó. A placa, as 3 castanhas e olha só, elas são raiadas, ó. Exatamente. Ó, dá uma olhada nos degrauzinhos ali. São eles que servem para fixar a peça. Bom, vamos ver mais um pouco? Vamos lá. Olha aí. Com essa chave, a gente aperta as 3 castanhas simultaneamente, prendendo a peça. Isso. No caso de uma peça cilíndrica como essa, repare que a fixação é feita pelas partes raiadas que estão mais próximas do centro da placa. Mas se a peça tiver formato de anel, por exemplo, aí o que vai fazer a fixação é a parte raiada externa. E aí, rapazes? Ô, Silva, a gente está observando como são fixadas as peças. Ah, que bom que vocês se interessaram pelo sistema de fixação de peças. Né? E já chegaram a alguma conclusão? Já. A gente já sacou a história da placa universal de 3 castanhas, como ela é usada para fixar peças cilíndricas ou em forma de anel. Ah, é? Então vamos ver se vocês estão bons mesmo, tá? Vamos ver como é que se faz a fixação de uma peça como essa em forma de disco. Bom, Bom, aí a gente usa as castanhas invertidas, né?
Mas vamos aproveitar o trabalho do Polarini aqui. Polarini, por favor, mostra para eles como é feita a fixação. Olha aí as castanhas invertidas, estão vendo? Sempre que vocês precisarem fixar uma peça em forma de disco, vocês devem substituir as castanhas normais pelas castanhas invertidas. Isso porque o próprio degrau da castanha facilita e muito o apoio e a centralização da peça. Como você já sabe, a produção de qualquer peça pede várias etapas. Normalmente, quando uma peça chega para ser torneada, ela já passou por outras operações. Essas operações podem ser a fundição, a laminação, o corte e assim por diante. O importante é lembrar que sempre que uma peça passa por uma dessas operações, é comum prever uma sobra de metal suficiente para as operações de usinagem pelas quais a peça ainda vai passar. Por isso, a primeira operação a ser feita no torno é criar uma superfície plana numa das faces da peça. Essa superfície vai servir de referência para as outras medidas dessa peça. Essa operação, que é sempre a primeira coisa que a gente faz na peça que vai ser torneada, chama-se faceamento. Mas o que será exatamente esse faceamento? Facear, como o nome já diz, é criar uma face. Uma face plana que vai ser a referência para as medidas da peça. Vamos imaginar que a peça a ser fabricada tenha um rebaixo externo. O comprimento desse rebaixo vai ser medido a partir da face criada na operação de faceamento. E eu já ia esquecendo os óculos. Esse é um item que a gente não deve esquecer nunca. A segurança. Sempre que você for operar um torno, use equipamento de segurança individual. É importante usar sapatos adequados, roupas adequadas e, em alguns casos, deve-se usar também uma rede para proteger o cabelo. E, é claro, os óculos. Antes que eu me esqueça. Toda vez que você for operar um torno, tire todos os anéis, pulseiras, correntes e relógio que estiver usando, porque eles podem se prender nas partes móveis da máquina. E pior do que perder um de seus objetos, você ainda pode se machucar. Todo cuidado é pouco. Se preocupar com segurança também é sinal de profissionalismo. Muito bem. Então, você viu aí a aula sobre o torno. É importante que você também assista a aula número 35, que vai falar sobre a furação do torno também. Geralmente, quando você fala sobre torno, você sempre imagina que você vai ter, então, uma peça só cilíndrica. Mas você também pode abrir furações, abrir rosca, recartilhar a peça. Tá? Então, isso nós vamos ver aqui nos slides, fica mais fácil para a gente entender. Muito bem, aqui nós temos, então, os slides sobre essa máquina operativa chamada torno. Nas máquinas mais antigas, inventadas pelo homem, nós temos, então, 3 modelos. O torno de arco usado no antigo Império Romano, o torno de vara, usado, então, na Idade Média, e o torno de fuso, a partir de 1600. O torno desde antigamente vem sendo usado como meio de fabricar rodas, partes de bombas d'água, cadeiras, mesas e utensílios domésticos. Então, sabe-se que as antigas civilizações, a exemplo dos egípcios, assírios e romanos, já utilizavam antigos tornos como um meio fácil de fazer objetos com forma redonda. Então, como que você vai fazer para sempre lembrar a definição de torno? Você prende a peça, ela gira sobre o seu próprio eixo. Por isso ela se chama torno. Em torno dela mesma, em torno de si. Então, uma das primeiras peças que foram feitas pelo homem foi as peças cerâmicas, vasos, utensílios, usados na antiguidade. Depois aí veio o princípio da rotação da peça sobre o seu próprio eixo para a produção de superfícies cilíndricas ou cônicas.
Aqui também nós temos um outro torno bastante antigo. Ele foi tendo uma evolução. Inclusive, eu estava pesquisando que até o Leonardo da Vinci, ele produziu ali muitas máquinas, e uma delas, os historiadores acreditam ser um torno. Mas aqui vai ter alguns nomes de alguns engenheiros, algumas pessoas que começaram a mudar a tipologia, como que ela poderia ser melhorada. Então, por exemplo, lá em 1919, esse engenheiro aqui, Roberts, ele começou a colocar uma polia escalonada sobre a máquina. Já esse Maudslay, ele começou a usar, então, engrenagens sobre a tua máquina, conforme você está vendo aqui na figura. A vara foi feita por um outro engenheiro chamado Fox em 1810. Tá? O sistema de fusos foi o mesmo Maudslay, também em 1800. A cremalheira já veio em 1830, por esse outro engenheiro chamado Fox. Guias independentes, em 1839, também com guias independentes pelo Fox. Avanço tridimensional. Olha que interessante aqui. Whitworth, 1836. Onde você já ouviu esse sobrenome Whitworth? Então, esse Whitworth é o Joseph Whitworth. Ele foi um dos precursores da padronização de peças mecânicas. Ele começou a padronizar os parafusos. Então, tanto é que na Inglaterra, para ele ser homenageado, lá eles não chamam de rosca em polegada, eles chamam de rosca Whitworth. Aqui nós vamos ver algumas evoluções sobre o torno. Isso aqui é a história. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides aqui. Então, aqui em 1906, o torno já tem incorporada todas as modificações por esses dois engenheiros aqui, Maudslay e Whitworth. Já em 1925, o torno paralelo, o seu problema era ter que fixar o torno, e isso foi resolvido pela substituição do mesmo por um motor elétrico nos pés da máquina. Então você vai ver que basicamente, anos se passando, houve então a evolução, até nós chegarmos em 1978, aqui no Brasil. Ele foi começado a usar então o torno CNC, que hoje a maioria das máquinas, que hoje a maioria das indústrias usam. Elas usam então uma parte torno CNC e muitas ainda usam torno convencional, esse que você viu aí no telecurso. Então, o conceito de torno. O processo se baseia então no movimento da peça em torno do seu próprio eixo. Então, é uma operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. Então, observe aqui nas figuras, e você viu também no vídeo, que a peça é presa, então, a essa placa com castanhas. Você liga a máquina através do movimento de corte. Então, preste bem atenção, quando se falou em movimento de corte, é o ligar a máquina. A partir do momento que você baixa a alavanca, a cabeçota ele começa a girar, geralmente em sentido anti-horário, e você ataca ela com uma ferramenta. Olha que interessante aqui, ó. O movimento de avanço seria esse movimento longitudinal que é feito a peça, certo? Como se fosse na lateral da peça. O movimento de penetração é quando você penetra com a ferramenta, vai nesse sentido aqui, ó, onde está a linha de centro dela aqui, o centro da peça. Então, esse é o movimento de penetração. Quando você faz uma usinagem, foi até a primeira pergunta ali do rapaz, né? O torneamento também é uma usinagem? Claro que sim, né? Por quê? Porque então existe a produção de cavaco. Então aqui nós temos alguns cavacos aqui, nas figuras, e aqui você observa, quando ele sai constante, sem ser azulado, o teu torneamento está correto. Então todos os parâmetros de corte envolvidos ao torneamento, ele está correto. A partir do momento que ele começa a ficar azulado, ou o cavaco começa a ficar quebradiço, alguma coisa
está feito errado, algum cálculo foi feito errado. Às vezes você coloca uma velocidade muito alta no torno, ou às vezes muito baixa. Então, as duas são ruins. O excesso pode, então, travar a máquina, né, ou passar do que você quer, e o movimento muito lento também pode quebrar até a ferramenta. É por isso que você precisa desse parâmetro, que é a questão do comparativo mesmo. Então, na verdade, quando você tem uma peça lá cilíndrica e você ataca ela com uma ferramenta, então você sempre parte do seu centro geométrico. Então, por isso que toda peça cilíndrica lá que você vai aprender em desenho, ou já aprendeu, ele parte da sua linha de centro, a linha traço ponto, aquela linha imaginária no desenho, tá? Porque você vai pegar justamente o centro da tua peça para que haja a usinagem. Então, aqui na figura, a peça vai estar girando no sentido anti-horário, você vai atacar ela com uma ferramenta. Então, lembrando que o movimento, quando vai para frente, nesse sentido aqui, é o movimento de penetração, e quando você vem com a ferramenta lateralmente, é o movimento, né, de avanço da peça. Penetração para frente, ok? E o movimento de avanço longitudinal, lateral. Então, aqui nós temos aqui, eu separei para vocês aqui um macetinho, para você não esquecer. Então, se você não tem um bom gosto de torcer para o coxa, e torce para o outro, então esse outro vai te ajudar aqui. Então, lembre-se dessa palavra aqui, CAP. Lembre-se de Clube Atlético Paranaense. Então, esse C aqui, o movimento de corte, quando você liga a máquina, o movimento de avanço, quando a ferramenta ela é deslocada lateralmente sobre a tua peça, e o movimento de penetração é quando a tua ferramenta ela vai para frente. Tá? Então, essa parte aqui é bem importante você saber. Até eu sugiro que você coloque lá, obviamente, você também vai fazer aquele mesmo trabalho que você já fez para a furadeira e para a fresadora, vai fazer aqui para o torno também. Então, vai preencher aquela fichinha, e eu sugiro que você coloque isso lá na observação. Os 3 principais movimentos do torno. Então, corte, que é ligar a máquina, você empurra a alavanca para baixo. O movimento de avanço, onde a ferramenta corre longitudinalmente a tua peça, o teu eixo, daí no caso. E o movimento de penetração, quando você leva a tua ferramenta para frente. Certo? Lembrando que quando você corta de um lado, corta do outro também, ele está girando sobre o seu próprio eixo. Então, o torno é uma máquina operatriz que faz vários tipos de trabalho. E quando você usina no torno, você vai trabalhar então com 2 tipos de acabamento, que é o acabamento de desbaste, que é o mais grosseiro, e o acabamento de acabamento, também chamado, movimento de acabamento também. Ele vai ficar, você consegue enxergar as marcas da própria ferramenta sobre a tua peça, mas estando dentro da medida, é o que está valendo. Você consegue enxergar os riscos ali que é feito pela ferramenta na tua peça. Então, variando os movimentos, a posição e o formato da ferramenta, é possível realizar uma grande variedade de operações. A primeira delas é tornear superfícies cilíndricas, tanto externa quanto interna, tornear superfícies cônicas externas e internas, conforme você está vendo na figura. Então, aqui um eixo externo cônico, né? O que é um eixo cônico? Que ele começa com um diâmetro maior e termina num diâmetro menor. Superfície cônica interna é o contrário, né? Mas também vai ter lá um diâmetro maior e um diâmetro menor. Você também pode roscar superfícies externas e internas no torno, certo? Você também vai usar macho para roscar, também vai usar cocinete ou tarraxa, né? Então, sempre lembrando, macho para roscar partes internas e cocinete para fazer, então, o roscamento externo.
Você também pode perfilar superfície, conforme você está vendo nessas duas perspectivas aqui de eixos, né? E também é possível furar, roscar com macho, um cocinete, alargar furos ou recartilhar mediante o uso de acessórios próprios para a máquina-ferramenta. Então, o único que nós não vimos aqui foi a furação. Então, por isso que eu falei para você assistir a aula número 35 do telecurso. Ele vai mostrar que você vai fazer o pré-furo lá com uma broca de centro, e depois você vai entrar com essa broca helicoidal. Ok. Aqui estão as ferramentas que são utilizadas no torno. Essa ferramenta aqui de aço rápido, onde você pega lá, leva até o esmeril e muda a extremidade dela aqui, a ponta dela, conforme desenho, ela vai ter alguns ângulos específicos. Certo? Então, esse tipo de ferramenta ele é utilizado em máquina convencional, torno convencional. Aqui ao lado, nós já temos as pastilhas em metal duro. Essas ferramentas geralmente são utilizadas quando o teu torno lá consegue um giro acima de 3.000 RPMs, ou com certeza ela é utilizada então nas máquinas controladas numericamente por computador, as máquinas CNCs. Então, lá no torno CNC, você só usa esse tipo de ferramenta. Então, aqui você tem também um esqueminha de ferramentas que são usadas para você fazer os vários tipos de processos que tem num eixo. Abrir chanfro, abrir rosca, canais, certo? Então, vai existir vários tipos de ferramentas conforme o tipo da geometria de corte. Então, aqui você tem outras ferramentas também, que você utiliza no torno, como a broca de centrar, o broca de centro, a broca helicoidal normal, né? A broca canhão. Essa broca canhão, ela serve quando você precisa fazer furações que tem uma profundidade mais profunda, profundidades maiores. Então, ela só tem um corte de fio. Broca canhão. Aqui você tem uma broca macho, para abrir roscas internas, né? E o alargador. Então, esse mesmo alargador, quando ele tem essa superfície aqui, ó, ele é utilizado em máquinas, certo? Quando ele é utilizado manualmente, só prendendo no desandador, a sua haste vai ser mudada ali, tá? Então, aqui nós temos as facas do alargador. Então, o alargador é utilizado, então, para processos manuais, também é utilizado na furadeira, na fresadora e no torno também. Então, aqui nós temos algumas partes e acessórios da tua máquina, conforme você viu também ali no vídeo, né? Então, tem algumas partes que são principais, como a placa, o cabeçote fixo, que é todo esse conjunto aqui. Lá no cabeçote fixo, vai ter toda a parte do motor da tua máquina. Vai ter as engrenagens aí, vai ter as polias, para fazer o movimento de giro da tua peça aqui, principalmente do cabeçote aqui, né? Da placa, melhor dizendo. Então, aqui nós temos o cabeçote móvel, então, o cabeçote fixo, cabeçote móvel. O cabeçote móvel, ele desliza sobre as guias ali, certo? Que são os barramentos. Aqui você tem o carro principal, no caso, de um torno convencional aqui, daí, tá? Certo? Então, você manipula aqui, para que, então, toda essa estrutura aqui, ela possa ir para frente e para trás, ir para frente e para trás. E também de forma perpendicular aqui à tua placa. Temos aqui também o porta-ferramenta, onde você vai, obviamente, prender a ferramenta. E aqui nós temos uma figura melhor para a gente entender, que é um torno real, né? A outra ali é a figura. Torno convencional. Então, aqui, todo o cabeçote. Eu havia comentado com vocês que, lá na aula de parâmetro de corte, geralmente nas máquinas tem, então, uma faixa azul e vermelha. A faixa azul para velocidades de corte baixa e a vermelha para velocidades altas. Ok? Então, como ele falou ali também no telecurso, geralmente as partes das peças
as partes e peças e os acessórios do torno são todos iguais. O que muda, às vezes, né, o tamanho um pouco, as cores, mas basicamente são sempre os mesmos. Aqui você vê um outro torno convencional também. E o glorioso torno CNC. Já pode ver que acoplado a ele vai ter, então, a parte de informática também, né? Então, lembrando, esse aqui é um torno CNC. Quando nós falamos, então, em máquina, centro de usinagem, CNC, é aquela máquina que faz, então, o torneamento, peça cilíndrica, o fresamento, peças planas, ela pode abrir rosca também, faz vários tipos de atividades, de operações, ao mesmo tempo. Por isso é chamado, então, de centro de usinagem. Mas tem lá o torno CNC, né? Furadeira CNC, você vai ver ainda a fresadora CNC, tem a retificadora CNC também. Qual a vantagem do CNC? Então ele copia o desenho vai estar lá, vai estar programado, certo? Então vai copiar igual e salva o desenho. Então essa é a vantagem de você usar uma máquina CNC daí, né? Geralmente nessas máquinas CNCs, a vantagem é que ela tem um acabamento muito bom. Ela até tem algumas mais que conseguem chegar, então, 3 casas depois da vírgula, valores milesimais. É a mesma capacidade que uma retífica convencional tem também. Já o torno convencional, esse que você viu no vídeo, ele chega, então, até 2 casas depois da vírgula. Ele trabalha, então, com valores centesimais. Se você observar aqui, nessa peça, ela foi torneada no CNC. Então, você não vê as marcas da ferramenta sobre a tua superfície da peça. Ela fica bem lisinha, por causa do grau de acabamento dela. Por quê? Porque ela vai trabalhar com alto giro e você vai penetrar, né, um avanço bem pouco. Então, basicamente, já faz o acabamento na tua peça daí. Uma observação do teu trabalho que você vai fazer para você não esquecer essa parte aí, eu sugiro que você coloque, então, lá, além dos movimentos, que eu já falei para vocês, os 3, o CAP lá, né? Corte, avanço e penetração. Os parâmetros de corte também. No caso do torno, vai entrar aqui essa fórmula de velocidade de corte, que é igual, então, a π, aquela letra grega lá, que vale 3,14, vezes esse d maior, que é o diâmetro. Quando você tem uma peça que tem vários diâmetros, você sempre pega o diâmetro maior, para efeitos de cálculo. Esse N aqui, ó, é o número de rotações. Então, você vai multiplicar lá 3,14 pelo maior diâmetro, pelo seu número de rotação, e vai dividir ele por 1000. Para quê? Para que você possa ter uma resposta de metros por minuto, lá do que você quer, para você determinar, então, a tua velocidade de corte. Já para calcular o RPM, que é a rotação por minuto, você usa essa fórmula aqui. Então, VC, que é a velocidade de corte, vezes 1000, que é o metro por minuto, né? Sobre π, vezes o diâmetro. Sempre o diâmetro maior da peça. Ok? E não esquece de você fazer, então, o preenchimento desse trabalho aqui, para você mesmo, né? Colocando lá o conceito, o que a máquina faz, quais são as suas ferramentas, partes e acessórios, o tipo, observações. Eu sugiro que você também assista esse filme. Esse aqui é um filme que tem uma resolução melhor do que essa que eu mostrei para vocês. Tá? Então você vai ter ali uma... Não fala só sobre o torno, mas fala sobre usinagens que são feitas nessas máquinas CNCs. Ok? Então encerramos por hoje a nossa aula sobre torneamento. A sua próxima aula, nós vamos falar sobre fresamento, que é outra máquina, que faz, então, peças côncavas, planas, faz lá as engrenagens. Ok? Nos vemos lá. Um grande abraço.